Olá pessoal, estamos de volta. Hoje para falar de dinâmica de circulação das massas de ar. Massas de ar que atuam no nosso Brasil. Então vamos pensar um pouco. Primeiro, atenção para a nomenclatura. As massas usam siglas, letras. O que eu tenho? Massas polares, massas equatoriais e massas tropicais. Só que nós temos massas que são o quê? Massas polares continentais ou marítimas. Então você vai lembrar da seguinte maneira. Quando você olhar a sigla, o que a nomenclatura tem? Letras em maiúsculo e minúsculo, maiúsculo e minúsculo. As letras em maiúsculo, letra em maiúsculo, letra em maiúsculo, quer dizer o quê? Faixa térmica de formação, temperatura. Então, se é polar, é fria. Se é tropical, é quente. Se é equatorial, também, mais quente ainda. Mas e se forem as letras em minúsculo? Minúsculo, o que eu devo lembrar? M de marinha. Mas calma aí, nós não temos oceanos? Atlântico, Pacífico, Índico. O que ocorre então? Vai aparecer a inicial do oceano. A de Atlântico, I de Índico, P de Pacífico, sempre em minúsculo. E se for continental? O C, sempre em minúsculo. Conclusão, aquelas que aparecem com letras em maiúsculo me indicará a característica térmica. Letra em minúsculo, característica de umidade. Se é polar, frias. Se é uma equatorial, quente. Se é tropical, quente também. Se continental, seca. Se marítima, úmida. Guardem esta nomenclatura. Por quê? Veja a ilustração como irá aparecer. Olha só na ilustração. Temos o quê? EC, equatorial continental. EA, equatorial atlântica. TA, tropical atlântica. TC, tropical continental. E PA, que seria a polar atlântica, aqui representada por uma frente fria. Isso seria o quê? O conjunto de massas que atuam no nosso país. Essas setas está identificando para você a área de atuação, essas setinhas. Então, o que você tem? Os círculos representam a área de formação e as setinhas, as áreas de atuação. Então, observe, por exemplo, que esta se forma sobre a região amazônica. Região amazônica. O que eu tenho? É a massa equatorial continental. Na região do anticiclone dos Açores, forma-se a massa equatorial atlântica. Ela se forma lá no hemisfério norte. E a massa tropical atlântica no anticiclone de Santa Helena. E a massa tropical continental na região da depressão do Chaco. E essa, chamada de polar atlântica, se forma entre o sul da Argentina e a Antártida. Então essas massas de ar, elas vão sempre apresentar as características da área de formação. O que significa isso em termos práticos? Que essas massas de ar, elas vão aparecer neste formato que você tem aí. Observe no nosso mapa ao lado. Você tem a área de formação e você tem setinhas indicando sua atuação. Importante lembrar, olha só, a massa equatorial continental, ela atua na região amazônica e se expande até a região do Planalto Central. Observe. A massa tropical atlântica, ela se forma no oceano e se expande até o leste do território brasileiro. O que eu tenho? Esse é um caso típico do período de inverno, onde você tem a penetração da massa polar até a Amazônia Ocidental, a penetração dela até a região de Goiás, Minas e São Paulo, e a penetração dela até o sul da Bahia, no Nordeste. Então essa massa de ar, ela atua em 3 frentes, ocupando o espaço da MTA no litoral e até mesmo da massa equatorial continental na Amazônia. Quando que isso ocorre? Quando nós temos a penetração de frentes frias, outono
e inverno. E a massa equatorial atlântica vai se restringir à região norte. Mas você poderia perguntar, por que ela chega no norte? Lembre-se, no norte é verão, não é inverno. Desta forma, ela tem forças para chegar nesta região e provocar chuvas, fazendo com que, nas bordas do domínio amazônico, nas bordas, o clima seja do tipo tropical, porque é uma faixa de transição. Essa questão acabou de ser cobrada na prova da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia. E muita gente achou que o pluviograma estava errado. Você não pode cair nesta. Por quê? O domínio amazônico é um domínio que está localizado numa área cortada pela linha do Equador. Isso significa o quê? Que quando é verão no hemisfério norte, será o quê? Inverno no hemisfério sul. O que dizia o texto? Que no verão, a massa equatorial atlântica provoca chuvas rápidas no norte. Verdade. E no inverno, esta massa se restringe à região amazônica. É verdade, porque ela está enfraquecida. E a massa polar no inverno pode alcançar a Amazônia, provocando quedas bruscas de temperatura. Verdade. Estava correta a informação e muita gente não entendeu e achou até que a questão estava furada. Isso faz com que eu tenha alternância das condições climáticas, gerando sazonalidade nas bordas do domínio amazônico, porque são faixas de transição. Questão fantástica, elaborada pela banca examinadora da Universidade Federal de Uberlândia no vestibular de 2019, vestibular de inverno. Questão de número 30, salvo engano, na prova tipo 1. É a última questão da prova tipo 1 da Universidade Federal de Uberlândia na prova de geografia. Veja e depois confira, para você não ter dúvida. E o que o examinador fez? Colocou um pluviograma típico de áreas tropicais para te confundir. Muita gente caiu nessa. E se for verão? Olha a diferença. A massa equatorial se expande da Amazônia e olha a abrangência, sendo responsável pela maior parte das chuvas que ocorre no Cerrado brasileiro no período de primavera-verão. Veja que dinâmica legal. Vamos fechar com chave de ouro? Olha só, quando uma massa de ar se encontra com outra que possui características diferentes, forma-se o quê? Uma frente fria, se predominar a massa polar. E se for o inverso? Uma massa de ar quente com uma de ar frio e predominar a de ar quente, forma-se uma frente quente, provocando o quê? Precipitações e aumento de temperatura. Veja então na ilustração o processo. O que eu tenho? Uma frente fria penetrando, formando nuvens e provocando chuvas. À medida que aumenta a altitude, esse ar satura, provocando aguaceiros e trovoadas. Isso é a penetração de uma frente fria, típica do outono e inverno, quando a massa polar atlântica penetra no território brasileiro. Ou o inverso, se eu tenho o período de primavera-verão, a massa equatorial continental, quente e úmida, penetra, gerando o quê? Precipitações e aumento de temperatura. Nome desse tipo de precipitação? Chuvas frontais ou chuvas ciclônicas. Chuvas que são provocadas pelo encontro de massas com características diferentes, fruto da dinâmica das massas de ar. Até a próxima e um grande abraço.